Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal e hoje eu trouxe a aula da nossa linda blusa Serena que está sendo um sucesso aqui no meu canal. Essa aqui é a versão do tamanho G. Eu trago algumas explicações, eu espero que vocês prestem bastante atenção. Tem muitas coisas bem detalhadas que eu fiz do tamanho M e do tamanho P, mas se você já tiver assistido essas duas aulinhas, você vai conseguir confeccionar esse de boa. Eu utilizei, pessoal, o fio da Bella Fashion, as duas pontas do fio. Essa numeração de cor vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse em confeccionar essa mesma cor. Por que eu escolhi esse tamanho? Porque eu queria fazer também com as quatro, né? Com os quatro leques descendo. Mas aqui na aula eu te ensino a dar uma aumentada. Eu acho que se você aumentar aqui, ó. Lá nós fazemos com 27 correntinhas. Então, se você aumentar mais 5, fazendo com que fique com 5 leques aqui, você vai conseguir fazer um tamanho maior, que eu acredito que seja até para vestir uma peça tamanho GG. Se você também utilizar um material que eu utilizei aqui, que for o fio da Bella Fashion, ou um fio Anne, que também tem o mesmo texto, utilizando uma agulha de 3 milímetros. E o resto é só você seguir as instruções da aula, porque os aumentos, eles ficam aqui, ó, nesses pontos altos aqui e eu te ensino direitinho. A outra dica que eu te dou é você fazer a quantidade de carreiras, né, seguindo as minhas instruções, que a gente faz um aumento e outro não, um aumento e outro não, isso você vai ver na aula. Medindo a cava aqui, que cava você vai querer para a sua cliente, é outra parte que é muito importante aqui na confecção da peça. Essa parte aqui de carreiras, você vai fazer aí a quantidade de carreiras que a cliente vocês quiserem. Essa minha aqui usa G, quis curtinha, assim como a do tamanho P, quis bem maior a peça dela. Então, isso aí varia muito de cliente. Então, 2 novelos foi o que eu utilizei na confecção dessa peça, né? Sobrou muito pouco. E a outra do tamanho P também, 2 novelos e sobrou muito pouco, porque a cliente já quis a peça dela bem maior. Aqui eu fiz 11 carreiras lá da cliente, se eu não me engano, foi 18 carreiras. Então, assim, aumenta muito de acordo com cada cliente que a gente tem. Em relação ao cordãozinho aqui, eu não fiz nessa aqui, porque minha cliente não quis. Então, eu achei que se eu fizesse aqui só para aula, ia ser só para depois descartar, porque a cliente não ia querer. Então, ia ser só para descarte mesmo, então não fiz. Caso você queira fazer aula desse cordãozinho, vai ficar. É a aula do tamanho P e M, que lá tem, que as clientes quiseram, né? Porque a do tamanho M é minha, eu amei esse modelo. Ficou muito bem vestido, eu vou mostrar aqui a parte das costas. E olhem só, pessoal, essa aqui é a parte das costas. Claro que tá bem frouxa, né? Por causa da medida, que não é para a medida do meu manequim. O meu manequim vestiu bem o tamanho P, ele ficou lindo no tamanho P, ficou bem coladinho, bem justinho, e eu adorei. Eu fiz um pouquinho mais frouxo para mim, porque eu já gosto, né, dessa parte frouxa, eu não gosto nada apertando, fofinho mesmo. Então, pessoal, essa ficou a parte das costas, eu amei o resultado, então não vamos perder tempo e vamos confeccionar essa peça. Pessoal, antes de iniciarmos a aula, né, passar para a aula da confecção dessa parte da peça, você que já assistiu a aula do tamanho M, do tamanho P, você vai entender que isso aqui é uma parte da nossa blusa. E eu vou utilizar essa peça para fazer o tamanho G. Então, resolvi utilizar esse material que você já viu falando aqui no vídeo, que é o fio da Bella Fashion, com a agulha de 3 milímetros. Então, aqui, com esse fio, ele dá aquela aumentada aqui nessa parte, deixando a peça mais larga, cobrindo mais a parte do seio. Você pode usar também para fazer o tamanho M, que você pode diminuir a quantidade de carreiras aqui. Essa peça aqui eu vou fazer ela curtinha, então minha cliente não quer a cava muito grande, então você pode aumentar a cava aumentando aqui as carreiras. O que eu vou te falar antes de iniciar as correntinhas. As correntinhas eu começo com 27 correntinhas, se você já fez essa peça, vai saber e vai ver a aula. Jô, mas eu quero aumentar aqui essa parte. Essa parte aqui, ela tá com 14 centímetros. Para a sua peça ficar mais larga ainda, eu indicaria você fazer 32 correntinhas, ficando com um total de 5 leques desse aqui. E você vai dar só a sequência na carreira. Vai fazer 3 carreiras de um ponto alto aqui e seguir todos os aumentos igual eu ensino na aula. A diferença é que sua peça vai ficar mais larga aqui, ó. Olhem só, pessoal, como eu falei para vocês, 14 centímetros, e se você aumentar aí, ó, vai aumentar mais 3, então vai ficar aqui mais ou menos a parte do pescoço com 17 centímetros, então vai deixar a sua peça bem mais larga. Aí você pode até vestir um tamanho, um G maior ou um GG.
tá bom? Não vou dizer que vai vestir porque eu não sei, né? Eu não fiz nessa medida, mas é uma dica que eu dou. Ao invés de fazer com 27, quiser aumentar aqui, deixando mais larga, faça com 32 correntinhas e faça 5 kits de leques desse aqui. O resto é só seguir a aula que você vai conseguir fazer. A outra parte que eu digo também é da cava. Essa parte que você pode medir do seu pescoço até debaixo do seu braço. Lembrando que vai aumentar aqui, ó, 3 centímetros de cada lado, que é a parte que nós vamos unir um lado ao outro. Isso tudo você vai ver em aula aqui, que nós vamos começar a montar. Para iniciarmos esse trabalho, eu vou utilizar 2 pontas do fio. Esse fio aqui é o fio da Bella Fashion, vocês já são acostumados a ver, né, eu fazendo várias peças com esse fio e utilizando as 2 pontinhas. O têxtil desse fio é o 295, é o mesmo têxtil do fio da Anne. E junto com essa peça eu vou utilizar uma agulha de 3 milímetros. Vou começar fazendo uma laçada inicial. E dessa laçada inicial, eu vou fazer um total de 27 correntinhas. É a mesma quantidade de correntinhas que eu utilizei no tamanho P, M e agora que nós vamos fazer o tamanho G. E eu vou explicar vários detalhes aqui para vocês. Fiz aqui, pessoal, minhas 27 correntinhas, laçadinha aqui na agulha. Vamos contar a partir dessa primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, dando a laçadinha aqui na agulha, eu vou vir e vou colocar um ponto alto. E aqui nesse mesmo furinho, vou colocar mais 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha de separação e aqui nesse mesmo correntinha eu vou colocar mais 3 pontos altos, colocando aqui um lequezinho. Se você já fez algum outro modelo desse aqui, você vai ver a mesma base para todos os tamanhos. Aqui eu vou contar 1, 2, na 3ª correntinha, ó, laçadinha na agulha, vou colocar aqui um ponto alto. Laçadinha na agulha, ó, 1, 2 no 3º aqui. Vou repetir esse leque que eu acabei de fazer. 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Laçadinha na agulha, conto 2 correntinhas de base, venho aqui nesse próximo e coloco um ponto alto. Aí você dá laçada na agulha, conta 2 correntinhas de base e coloca um leque. Laçado na agulha, conta 2 correntinhas de base e coloco um ponto alto. 2 correntinhas de base e coloco um leque. Aí eu volto aqui para finalizar com vocês, ó. Lembrando, 2 correntinhas de base, vai botar um leque. Pula 2 correntinhas de base e um ponto alto. Aí pula 2 correntinhas de base e um leque. Nós teremos que ficar com 4 leques aqui. Olhem só, pessoal, fiz toda aquela sequência, falando para vocês, ó, a gente colocava um leque e um ponto alto, um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto, um leque, um ponto alto. E aqui não vai ser diferente, ó, porque aqui, ó, nós temos essa alcinha aqui, mas aqui vale aqui, ó, as 2 correntinhas e o nosso ponto alto. Aqui também vai ficar a mesma coisa, ó, 1, 2, bem no cantinho aqui, ó. Você vai inserir bem no cantinho, pode até ser nessa última correntinha aqui. Se der para vocês colocarem na alcinha aqui da laçada inicial, também dá certo. Então, aqui, ó, eu coloquei meu último ponto alto. Aqui faltou uma correntinha, eu acredito que eu tenha pulado aqui alguma correntinha a mais, que às vezes acontece isso. Vou subir 3 correntinhas e viro o meu trabalho. E aqui dentro, ó, dentro do leque, onde ficou aquele espaço de uma correntinha, eu vou repetir o leque. E eu vou já falar aqui uma coisa para vocês. Sempre serão os mesmos leques de repetição, leque sobre leque. O que nós vamos alterar aqui nessa carreira serão os pontos altos, que é onde vai ficar os aumentos. Então, se você já fez algum tamanho desse, você já sabe mais ou menos o padrão que é essa aula. Repeti aqui o leque, venho nesse ponto alto e coloco o ponto alto sobre ele. Venho dentro do leque e repito ele. Então, para não ficar assim um negócio muito repetitivo, pessoal, nós vamos colocar o leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Leque dentro do leque, ponto alto sobre o ponto alto. E quando você fizer esse último leque, eu volto aqui com vocês. Olhem só, pessoal, cheguei aqui, ó, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui nesse pontinho,
que é o último aqui do cantinho. Lembrando que nós não temos nenhuma correntinha aqui de separação. Você vai vir sobre essa última correntinha, vai inserir e vai colocar aqui um ponto alto. Vai fazer 3 correntinhas, vira o trabalho, laçada na agulha, e eu vou repetir aqui novamente, a mesma coisa dessa carreira anterior. Vai ser leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Aí aqui você vai dar laçado na agulha, vai vir no ponto alto, vai repetir o ponto alto. E você vai fazer isso, vai colocar leque dentro do leque, ponto alto sobre ponto alto. Quando você fizer esse último leque aqui, eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal, voltando aqui novamente com vocês, eu tô aqui, ó. Fiz, né, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, né, fiz meu último ponto alto, vou vir sobre essa correntinha aqui, ó, e nós vamos colocar um ponto alto. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 correntinhas sempre para subir as carreiras, vira o trabalho. Agora, a partir dessa carreira, nós vamos começar os aumentos. E os aumentos serão nesses pontos altos aqui, ó. Todos esses pontos altos. Os leques sempre serão repetições deles mesmos. Então, chegando aqui, ó, laçadinha na agulha, eu venho bem nesse cantinho e faço o meu ponto alto. Laçado na agulha, eu venho aqui dentro e coloco a repetição do leque. Aumento, pessoal, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz aqui, ó, o meu aumento, leque sobre leque, chego aqui no ponto alto e coloco outro aumento. Um ponto alto e aqui um outro ponto alto, no mesmo ponto de base. Aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, vai repetir o leque. Aqui, em cima desse ponto alto, você vai repetir o que eu acabei de fazer aqui. Leque, aumento e leque. Quando eu terminar essa carreira, eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal, cheguei no final e coloquei, ó, leque sobre leque e os aumentos aqui sobre os pontos altos. Então, aqui, ó, se eu iniciei e coloquei um aumento aqui, aqui também vai ter um aumento. Você vai inserir aqui na correntinha e vai colocar o seu ponto com aumento. Fiz isso, faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Aqui nós não vamos fazer um aumento, então nós vamos fazer o seguinte, vai ser assim. Vai ser uma carreira com aumento e uma carreira de repetição da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer uma repetição dessa carreira. Vai ser ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. Então, vou colocar aqui o leque. E aqui, pessoal, olha só, ponto alto sobre ponto alto. Aí você vai dessa sequência, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, até esse último leque aqui, e eu volto novamente com vocês. Olhem só, pessoal, voltando novamente com vocês, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, não vai ser muito diferente, nós vamos colocar também ponto alto sobre ponto alto. Agora, a próxima carreira que nós vamos fazer, ela vai ter um aumento. Nós vamos colocar 3 correntinhas, viro o trabalho. Já venho no primeiro cantinho aqui, olhem só, o cantinho, e coloco o meu aumento. Então, aqui nós tínhamos 2 pontos altos, aqui nós já vamos ficar com 3 pontos altos. Aí, aqui vocês já sabem, leque sobre leque. Depois do leque, nós já vamos colocar também um aumento aqui, nesse primeiro ponto alto. Já venho nesse próximo e coloco um ponto alto. Aí, aqui você vai fazer, ó, leque sobre leque. Aqui você vai colocar um aumento e um ponto alto, leque, um aumento e um ponto alto e leque. Quando chegar para fazer o último aqui, eu volto novamente com vocês. Voltando aqui com vocês novamente, olha só, cada parte dessa agora temos 3 pontos altos e leque sobre leque.
Aqui não vai ser diferente, só que eu vou indicar uma coisa para vocês. Nós vamos colocar o aumento agora desse último aqui no final. Aí eu vou fazer 3 correntinhas. Lembra que eu falei, uma carreira nós fazemos um aumento e a próxima é só repetição? Já dou a laçada na agulha, ó. Não vamos colocar nenhum pontinho aqui, porque aqui não teremos aumento. Vamos vir nesse próximo e vamos colocar aqui um ponto alto para cada um. Então, ó, ficou 3 pontos altos, igual essa carreira de baixo. Aí aqui, pessoal, nós vamos colocar leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, até aqui no final, volto novamente com vocês. E depois eu vou dar só instruções, tipo, eu vou vir fazer os aumentos e a próxima carreira será de repetição, eu vou só dando instruções para vocês fazerem. Voltando aqui com vocês, pessoal, e olhem só, ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. Chegando aqui no final não vai ser diferente, vai ser ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos ficando aqui com 2 carreirinhas com 3 pontos altos aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Agora, essa próxima carreirinha, nós teremos aumento. 3 correntinhas, viro o trabalho. Virei o trabalho, venho aqui nesse primeiro pontinho e coloco o meu aumento. E coloco ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu coloco leque sobre leque. Aí aqui eu já coloco, ó, um aumento no primeiro pontinho. E ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui agora nós vamos ficar com 4 pontos altos em cada parte dessa aqui, ó, de pontos altos. E você já sabe, leque sobre leque, um aumento no primeiro aqui, ó, desses pontinhos. E aqui também você vai colocar um aumento. Chegando aqui nesse último, você vai fazer 3 correntinhas, vai virar o trabalho e vai colocar um ponto alto para cada ponto alto de base, ficando com 4. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Fazendo essa carreira aqui e a próxima eu volto com vocês. Lembrando, essa aqui é com aumento, essa aqui nós estamos produzindo, e a próxima são apenas uma carreirinha de repetições. Na aula do tamanho M, eu fiz toda essa parte mais bem detalhada para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, vai na aula do tamanho M, que é a mesma coisa. O que vai mudar, pessoal, são algumas medidas que eu fiz mais na frente. Voltando aqui novamente com vocês, pessoal, e olhem só. Fiz aquela carreira, né, de aumentos, que foram essa carreira, que é o aumento aqui, eu coloquei até o aumento aqui no meio, aqui no início. Aí, eu subi as 3 correntinhas e coloquei ponto alto sobre ponto alto, né, ficando com os mesmos 4 pontos altos da carreira de baixo, e os leques sempre repetição dele mesmo. E aqui eu já subi, né, fiz até o final, e subi aqui minhas 3 correntinhas. Aí eu viro o meu trabalho. Virando aqui o meu trabalho, já venho colocar o meu primeiro aumento. Uma carreira a gente faz com aumento e a outra de repetição, sempre assim. Aqui agora eu vou ficar com 5 pontos altos ao invés de 4. Aí aqui vocês já sabem. Repete o leque sobre leque, faz um aumento aqui no primeiro ponto alto sobre ponto alto, ficando com 5 pontos altos. Leque, aumento, leque, aumento, leque e aumento. Vai fazer 3 correntinhas, vai virar o trabalho e vai fazer uma carreirinha de repetições. Como eu falei para vocês, vocês já assistiram as outras aulas, vocês já sabem fazer todo esse processo, porque a mesma coisa é repetindo o mesmo processo. Voltando aqui novamente com vocês, e é claro, eu fiz aquela carreira que eu vim aqui com vocês, que faz carreiras de 5, né? Com aumento, os aumentos aqui bem no início, e fiz a outra carreirinha de repetição. E já voltei aqui com essa próxima carreira já iniciada, ó, porque iniciar as carreiras é do mesmo jeito. 3 correntinhas, viro o trabalho. Aí eu virei o trabalho e coloco um aumento aqui, ó. Agora eu tenho, ó, 6 pontos altos aqui, ó. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a próxima carreira nós vamos fazer o quê? Uma carreira apenas de repetição. Então, para cada parte dessas de ponto alto, nós colocamos o aumento, ficando com 6. E a próxima é repetição. Eu vou só falar aqui mais algumas coisinhas aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar direitinho. Olhem só, nós fizemos o início, foram 3 carreiras com um ponto alto, ó, em cada parte dessa. Aí, a partir dessas 3 primeiras carreiras que nós fizemos, as outras, ó, essa teve um aumento, essa não, que foi uma carreira de aumento e uma de repetição. Então, nós ficamos com 2 carreiras com 2 pontos altos nessas partes aqui.
Aí essa carreira aqui a gente fez com aumento, e essa de repetição, com aumento, repetição, com aumento, repetição, e essa que a gente já vai começar, né, que eu comecei aqui, vai ser com aumento, a próxima vai ser com repetição, então aqui já são com 6, a próxima vai ser também com 6, aqui é a carreira de repetição, a próxima será com aumento, então nós vamos fazer com 7 pontos altos, ó, em cada partezinha dessa, aí a próxima será uma carreira de repetição, aí a próxima com aumento, que será com 8. A próxima de repetição. Aí você vai dessa sequência até você fazer 10 pontos altos, né? Uma carreira com aumento até 10 pontos altos. E a outra com aumento, ó. Que nem essa aqui que eu já fiz, ó. Então, aqui, nós estamos aqui, essa daqui é com 6, né? 6 pontos altos, ó. Aqui, ó, 6 pontos altos. Aqui, ó, foi a carreira de aumento e essa de repetição. Aí, um aumento, repetição, aumento, repetição, aumento, repetição, aumento e repetição, que é a carreira com 10 pontos altos. Você vai dessa sequência até chegar nessa parte com 21 carreiras, né? No meu caso, 21 carreiras, medindo aqui, ó, aqui, 24 centímetros, e assim, pessoal, medindo, no meu caso, no meu material, 39 centímetros, assim, ó, de uma pontinha a outra. Quando você chegar no final, você não vai cortar a pontinha. Volta primeiro aqui no vídeo e assiste as coisas que eu tenho para falar para vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, para falar uma coisa. Essa aqui é a aula do tamanho M. Essa aula do tamanho M, a parte de dentro aqui, eu fiquei com 12 centímetros. Estou falando fora essa do acabamento que nós fizemos. E essa aqui é a parte do tamanho G. Essa aqui é a parte do tamanho G dentro, está com 14 centímetros. Então, eu resolvi fazer assim, com esse material, porque ele ia enlarguecer aqui a peça, fazendo com que ela não ficasse muito assim fechada para fazer a parte do seio. Olhem só, colocando ela sobre o tamanho M, ela cobre quase toda a parte de acabamento. Fiz aqui 10 carreiras, mas é porque essa minha do tamanho M, ela ficou com a cava um pouquinho grande. Então, eu resolvi fazer apenas essa quantidade aqui de carreiras, porque a peça já abriu bastante aqui. Isso aqui eu estou mostrando antes de vocês passarem para a próxima parte, antes de vocês cortarem. Caso você tire aí a sua medida, pode tirar até para uma peça de blusa sua ou no seu próprio corpo e queira aumentar aqui sua cava, você pode aumentar aqui antes de passar. Eu vou falar também de medida. Como eu falei para vocês, aqui em cima eu tenho 14 centímetros e aqui embaixo eu tenho 39 centímetros. Aqui, então 39 mais 39 é igual a 78. Essa peça ainda vai aumentar mais 6 centímetros, ficando com um total de 84 centímetros. Fora a parte de acabamento que ainda vai aumentar aqui as laterais, fazendo com que a peça fique com a cava mais fechadinha, que é a parte dos seios. Caso você queira a cava maior, é só dar sequência em aumentos. Então, aqui eu farei um aumento e 11 pontos altos em cada um. Caso você queira aumentar, tá bom? Antes de cortar a peça e passar para a próxima parte, você pode fazer isso. Por que eu decidi essa medida para o tamanho G? Porque um busto de tamanho G, ele é de 90 a 97 centímetros. Então, assim, se a gente tirar o desconto da peça, que é uma peça feita com a linha 100% algodão, então eu fico mais ou menos com essas medidas aqui que eu estou fazendo para vocês, uns 80 centímetros. Se eu tirar 10 centímetros, mais ou menos, que é o que eu uso dependendo do trabalho, né? Porque aqui a gente tem o desconto aqui da cava, tem ainda a parte que vai ficar o acabamento, então aumenta aqui ainda um pouquinho a lateral da nossa peça. Então aqui ela vai crescer mais para cá, ainda mais um pouquinho para cá. Mais ou menos um dedo assim, de cada lado, fora que os 6 centímetros aqui da lateral. Então tudo isso é muito importante. Agora, pessoal, eu vou dar continuidade aqui no vídeo com vocês, né, para ensinar. Como eu falei para vocês, querem aumentar? A hora é agora, né, aumentar mais alguma carreira aqui. Porque essa aqui eu estou fazendo para a medida do tamanho G. Essa minha aqui eu fiz um pouquinho mais larga, nessa parte de baixo é o tamanho M. Nós já temos a aula dela aqui, a do tamanho P também no canal. O link fica aqui na descrição. E essa aula do tamanho M eu fiz toda detalhada. Então, lá você vai ser acompanhada todas essas carreiras até o final. Caso você não tenha conseguido chegar
até aqui nesse trabalho. Voltando aqui com vocês, pessoal, e eu fiz até completar a carreirinha, né, de número 10 com aumento e a outra que eu faço, né, de repetição, ficando aqui com um total de 21 carreiras. Agora eu vou falar de medidas. Olhem só, aqui na base eu fiquei com 14 centímetros, que é a parte bem do pescoço. Lembrando que ainda teremos a parte de acabamento. Aqui, pessoal, eu fiquei com um total, ó, 39 centímetros. E aqui eu fiquei com um total de 24 centímetros. Então, se você quiser aumentar, você não cortar a peça ainda, que eu cortei porque eu quero só nessa medida aqui, desse tamanho. E da cava também. Aqui, pessoal, nós vamos fazer 5 correntinhas. Então, fiz 5 correntinhas, cortei aqui o fio, você vai deixar essa alcinha aqui sem mexer, vai voltar o vídeo e vai fazer outro lado do mesmo tamanho que você fez aí. E aqui, pessoal, olhem só, você voltou, fez o outro lado, e esse outro lado aqui nós fizemos já 5 correntinhas. Então, um nós cortamos e o outro nós deixamos sem cortar. É assim que nós produzimos a nossa peça. Olhem só, pessoal, nós temos o lado que nós cortamos, que tá aqui. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. Essa fica aqui, né, com as 5 correntinhas e essa aqui. Nós não temos negócio de frente nem verso aqui. Nós podemos usar qualquer lado, pois nós trabalhamos toda essa peça assim no frente e verso aqui, você já sabe. Aqui nós vamos pegar aqui, ó, vamos inserir aqui nossa agulha, vamos puxar esse fio. Vamos vir aqui nesse outro lado, ó, bem do outro lado. Bem no iniciozinho aqui, ó, do ponto alto. Você vai puxar aqui, vai ajustar esse fio, vai fazer o que? Seu ponto baixíssimo, uma correntinha. E puxamos o fio. Já puxa esse fio aqui na parte de dentro aqui. E olhem só, ficou aqui as nossas 5 correntinhas. Agora, nós vamos aqui do outro lado, que esse outro lado aqui, ó, que nós vamos unir também, ó. Já fiz minhas 5 correntinhas. Nós vamos inserir aqui, ó, no outro ponto alto, vamos puxar e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo aqui. Agora, nós vamos começar a subir as carreiras, pois nós já usamos, né, já unimos os dois lados aqui, tanto esse lado como esse aqui, ó. Aí aqui, pessoal, do jeito que eu tô aqui, né, fiz o meu ponto baixíssimo, nós vamos fazer 3 correntinhas para subir aqui a carreira. Laçado na agulha, vamos vir no próximo ponto alto aqui, vamos colocar, ó, um ponto alto para cada ponto alto desse aqui de base, ó. Então, embaixo eu tenho 10 pontos altos aqui também, eu vou ficar com 10 pontos altos. Então, vou colocar um ponto alto até aqui e volto já com vocês. Tá aqui, ó, pessoal, fiz os meus pontos altos, vocês podem conferir, ó, tem 10 pontos altos. Aí, eu venho no leque e faço a repetição aqui, ó, do leque. O leque, você sabe sempre que são repetição de leque. Então, para não ficar perdendo o tempo, nós vamos colocar leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, até você chegar aqui, ponto alto sobre ponto alto, até esse último ponto alto aqui, ó. Colocou o último ponto alto, você volta aqui no vídeo. Olhem só, pessoal, coloquei, né, um ponto alto para cada ponto alto de base, leque sobre leque, até chegar aqui, onde nós estamos com as nossas correntinhas. Aqui, pessoal, nós vamos vir, ó, 1, 2, na terceira correntinha você vai inserir e nós vamos colocar o mesmo leque que nós fizemos em todas as carreiras. 3 pontos altos, todos dentro da terceira correntinha aqui. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Laçadinha na agulha, que é aquele fiozinho que nós deixamos aqui. Nós vamos vir na correntinha onde você fez o ponto baixíssimo e vamos colocar aqui o nosso ponto alto. Laçadinha na agulha, vamos vir no próximo pontinho aqui de base e já vamos colocar um ponto alto. Aí você vai colocando novamente, ó, um ponto alto para cada ponto alto desse aqui de base. Chega no leque, repete o leque. Ponto alto para cada ponto alto desse aqui de base, até você chegar aqui novamente, ó. O último ponto alto eu volto com vocês. Voltando novamente aqui com vocês, pessoal, e com aquela sequência feita, né, só de repetição. Chegando aqui nas 5 correntinhas, nós vamos vir, ó, 1, 2 na terceira correntinha e vamos repetir aqui o nosso leque, que é o mesmo leque que você fez em todas as carreiras. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Todos dentro da terceira correntinha aqui.
Pronto, fiz o leque aqui, né, na terceira correntinha. Você vai vir 1, 2 na terceira correntinha aqui. Vocês vão puxar aqui o fio e vão fazer o ponto baixíssimo aqui, deixando esse cantinho aqui de baixo da cava com o nosso lequezinho. Aí aqui eu vou subir 3 correntinhas. Sempre para finalizar as carreiras e subir a próxima é dessa forma. Aí aqui eu já venho no próximo ponto de base colocando, ó, um ponto alto para cada pontinho desse aqui. Você vai colocar um ponto alto para cada ponto alto desse aqui de base. Chegando aqui nos nossos leques, vai repetir o leque, ponto alto, até você chegar aqui nesse último ponto alto. Eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês e olhem só, fiz toda aquela carreira de repetição, ponto alto e leque sobre leque. E aqui, pessoal, nesses cantos não serão diferentes. Nós vamos repetir o leque também toda vez que chegarmos aqui, ó. Você vai colocar o leque sobre esse leque aqui. Repetir o leque dentro do leque, já dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto alto aqui e dou a mesma sequência que eu fiz, né, ali do outro lado. Deixa eu só ajeitar aqui o trabalho. Aí você vai colocar o ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, até você chegar aqui. Quando eu chegar aqui, pessoal, nesse leque eu vou repetir o leque. Aí eu volto só para finalizar e iniciar a próxima carreira e dar instruções só para vocês continuarem, porque aqui é a mesma coisa dos outros tamanhos que nós fizemos. Voltando, pessoal, com a carreira inteira, chegando aqui ao repetir o leque. Aí aqui você vai fazer sempre a mesma coisa, ó. Chegando aqui, vai vir na terceira correntinha, vai prender com um ponto baixíssimo, vai subir 3 correntinhas e vai dar a mesma sequência que eu acabei de ensinar para vocês. Vai colocar ponto alto sobre ponto alto e leque sobre leque. E vai dando todas as voltas e carreiras necessárias aí para o tamanho que você vai querer. No meu caso aqui, eu vou fazer algumas carreiras, porque a minha cliente, ela quer dessa medida para a parte de baixo, chegando mais ou menos 38 centímetros. Então, a quantidade de carreiras aqui, quem manda são as nossas clientes ou você. Se você quer uma peça mais curtinha, mais comprida, isso vai depender de cada um. Então, vou fazer com uma certa quantidade de carreiras. Se você quiser saber quantas carreiras eu fiz, é só assistir um pouquinho mais na frente que eu vou mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e vamos passar para a parte do acabamento. Voltando aqui novamente com vocês, pessoal, e eu acabei fazendo, vou falar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 carreiras. Lembrando que a quantidade de carreiras, quem manda são vocês ou as clientes de vocês. É só fazer carreiras, né, de repetições. O tamanho P eu fiz, se eu não me engano, foi 16 ou foi 18 carreiras. Tudo isso na medida que a minha cliente pediu. Essa aqui já quer uma peça mais curtinha. Então, a partir dessa carreira, nós vamos passar para a parte do acabamento. Acabamento, pessoal, que é aqui na barra, ó. Aqui onde nós finalizamos, aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo. Olhem só, aqui eu venho na terceira correntinha e faço o que? Meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas que dão a altura de um ponto alto e mais 2 para separação. Aqui eu vou dar, olha só, uma laçada na agulha, eu vou pular 2 pontos de base, venho no próximo e faço aqui, ó, um ponto alto. 2 correntinhas aqui de separação, laçadinha na agulha, ponto, ó, 2 correntinhas aqui, ó, pulando 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas aqui, ó, de separação. Pulo 2 pontos de base e aqui eu venho e faço um ponto alto. Como aqui eu fiquei com 10 pontos altos, deu certinho, mas se você alterar aí, você faça adaptações na peça de vocês. 2 correntinhas, venham aqui dentro, ó, do leque, coloco um ponto alto. 2 correntinhas, venham aqui, ó, no ponto alto e coloco aqui, ó, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo aqui 2 pontos de base, venho no terceiro e faço aqui, ó, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, ó, venho no terceiro, aqui, ó, no terceiro ponto, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, olhem só, bem aqui no último, né, porque aqui eu já pulei os 2 pontos de base, e faço aqui um ponto alto. 2 correntinhas, venho dentro do leque, vai só girando, ó, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, já venho sobre o ponto alto aqui,
e faço um ponto alto. E assim vou dando a sequência, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vou colocando um ponto alto. E aqui, quando é no leque, eu coloco um ponto alto no meio, também separado aqui, ó, por 2 correntinhas. Vou dessa sequência inteira, e quando eu chegar aqui nesse último leque aqui com ponto alto aqui dentro, e 2 correntinhas, eu volto aqui com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, e olhem só. Cheguei até aqui o último ponto alto. Nós vamos fazer 1, 2, na terceira correntinha você vai inserir, vai puxar e vai fazer ponto baixíssimo. Aqui nós vamos entrar dentro do próximo quadradinho desse aqui, né? Bloquinho, como você quiser chamar, vai puxar, vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aqui dentro vai colocar mais 6 pontos altos, ficando com 7 pontos altos ao todo. Aí aqui, ó, nós vamos vir no meio do próximo espacinho, vamos prender com um ponto baixo. E aqui nós temos o nosso primeiro pontinho concha aqui. Laçadinha na agulha, venho nesse próximo espacinho, vamos colocar mais 7 pontos altos. Venho nesse próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Aí já dou a laçada, venho nesse próximo e faço 7 pontos altos. Aí venho nesse próximo, prendo com um ponto baixo. Aí venho nesse próximo, faço 7 pontos altos. E vou dando a sequência, dando a volta inteira até chegar aqui. Então, se você fez mais carreiras com aumento, vocês procurem adaptar tanto essa parte aqui, ó, de pontos altos, que aqui com 10 nós conseguimos colocar 4, né? 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui no leque nós colocamos um no meio, sempre um no meio. Aí vocês adaptem essas outras partes aqui, que dá bem certinho. Já fiz uma adaptação no tamanho P. Se você quiser assistir, o link da aula do tamanho P e a do tamanho M fica aqui na descrição. Então, vou dar essa sequência e volto já com vocês. Voltando novamente aqui com vocês, pessoal, e com a carreira inteira concluída. Caso aqui o seu, por exemplo, se tivesse dado os 2 leques dentro assim, ó, bem juntinho, é só você finalizar nesse pontinho aqui, do mesmo jeito que eu vou finalizar aqui a carreira. É só a gente fazer a adaptação. Achou que ficou excesso de ponto? Diminui uns 2 pontinhos aqui e finaliza aqui, puxando o outro para cá, que vai dar bem certinho aí a sua carreira. Aqui, pessoal, como o meu deu certo, por causa da quantidade de pontos altos que ficou aqui, né, que ficou ó, os 4 pontos altos aqui e um dentro do leque. Então, aqui ficou o último espacinho, vou inserir aqui, vou puxar o fio, vou vir nessa correntinha, fiz a mesma finalização em todos os trabalhos, vou puxar e ao mesmo tempo vou unir eles aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Depois que eu terminar aqui, eu vou falar de medidas, né? Quanto foi que deu o trabalho sem o acabamento, depois com acabamento, tudo direitinho para vocês. Aqui eu vou puxar e aqui eu vou puxar nessa parte de trás. Puxando aqui nessa parte de trás, vamos pegar a nossa agulhinha aqui, ó, de tapeceiro. Aqui, pessoal, nós vamos começar a passar por dentro dos fios. E como aqui eu tenho 2 fios, eu vou terminar aqui um fiozinho antes, que nós vamos usar para fazer o que? Os nozinhos, né, para prender aqui a nossa peça. Então, eu vou tirar aqui um fio, porque eu tô trabalhando com 2 fios. Vou inserir aqui, ó, no próximo fiozinho que ficou, e eu vou dar 2 laçadas. Fiz as 2 laçadas, venho com a agulha novamente passando aqui pelo fio e agora eu levo o mais longe possível. Caso você queira dar mais nozinhos mais na frente, você pode aí, é opcional. Vou aqui, ó, até aqui já está bom para mim. E aqui nós fizemos o arremate da barra. Olhem só, pessoal, como a peça está ficando. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Aqui a peça, pessoal, ó, dessa parte bem do cantinho aqui até aqui, está com 38 centímetros, que era a medida que a minha cliente queria. E aqui a gente ficou assim, ó, até aqui, antes do acabamento, fiquei com 36,5.
Mas como a cliente queria a medida total essa, então eu fiz uns centímetros um pouquinho antes, depois fiz essa parte de acabamento, que é a parte que eu chamo de acabamento. Agora nós vamos começar a confeccionar, pessoal, aqui nessa lateral, onde vai ser um acabamento todinho, depois nós vamos para as alças e por último os acabamentos finais. Olha só, pessoal, nós vamos iniciar, vou até desaproximar aqui um pouquinho. Nós vamos iniciar um acabamento por essa parte aqui da cava, né? Que é onde a gente colocou aquelas 5 correntinhas e fizemos o nosso leque aqui. Vamos usar as mesmas 2 pontas do fio. Nós vamos fazer aqui, ó, laçada inicial. E dessa laçadinha inicial aqui, ó, nesse cantinho, nós vamos inserir, ó, nós temos esse ponto alto. Você vai inserir aqui. E aqui, onde tiver fiozinho, você já aproveita e já vai fazendo logo os arremates, ó. Vamos puxar esse fiozinho para a parte de cá, ó. E aqui eu já faço o quê? Uma correntinha. Já faço uma correntinha. E eu pego esse fio, já jogo pra cá e já vou fazendo logo o arremate dele. Se tiver mais fios, você junta tudo que dá certo. Então, aqui, ó. Onde tem essas 2 correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Aonde tem o nosso leque, bem no furinho do meio, um ponto baixo. Aqui desse outro lado, 2 pontos baixos. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com esses pontos altos assim, ó, virado, com o fio aqui ainda para fazer o arremate. Eu vou colocar 2 pontos baixos virado aqui. O acabamento é do mesmo jeito em todos os tamanhos. 2 pontos baixos virado para cada ponto alto desse aqui, ó. Claro, se houver a necessidade, ó, que nem eu coloquei aqui entre um e outro, você pode colocar também. Se o ponto ficar muito repuxado, você coloca um pontinho aí a mais, não tem nenhum problema. Aqui, ó, 2 pontos baixos virado, mais 2, aí você vai colocando, ó. 2 pontos baixos virados, ou se houver a necessidade de mais, até você chegar aqui, ó. Quando eu chegar nesse último ponto alto virado aqui, antes de virar aqui, ó, passar para essa parte do cantinho, eu volto com vocês. Olhem só, pessoal, cheguei aqui, ó, nesse cantinho. E aqui vai ser o seguinte, ó, nós temos esse ponto alto virado, ele não vai ser diferente, nós vamos colocar, ó, 2 pontos baixos. E nesse cantinho da laçada inicial, você vai inserir nele e vai colocar um ponto baixo, que é a partir desse cantinho aqui, pessoal, que eu puxo, né, esse ponto baixo aqui que eu deixei, é onde eu puxo a alça. Então, aqui eu já venho com esse fio assim, que eu vou fazer o acabamento, e venho virando assim o trabalho. Aqui é como se tivesse 2 correntinhas, então, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos. Aqui onde tem o leque, nós vamos colocar um ponto baixo. Aqui onde tem esses espacinhos, 2 pontos baixos, ó, entre um leque e um ponto alto. No ponto alto, apenas um ponto baixo. E nesses espacinhos, como eu falei para vocês, ó, 2 pontos baixos. Aonde tem um leque, um ponto baixo. E você vai dando essa sequência até chegar lá aqui, nesse ladinho aqui, ó. Quando eu fizer meu último ponto baixo dentro desse leque, eu volto com vocês, porque não tem erro, ó. Aonde tem essas 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Aonde tem um ponto alto, um ponto baixo, e onde tem um leque, um ponto baixo. Então, quando eu fizer meu último ponto baixo aqui, eu venho fazer essa curvinha aqui com vocês. Olhem só, pessoal, chegando aqui, ó, fiz meu último ponto baixo aqui, você vai inserir aqui sua agulha. E aqui nós temos um cantinho do mesmo jeito do outro lado. Nós vamos colocar, ó, 2 pontos baixos. E aqui você vai vir, ó, como se fosse, ó, 1, 2 na terceira correntinha ou na quarta, vai prender aqui com um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, ó, esse ponto baixo também é o ponto baixo da alça, que fica 2 pontos baixos deste lado e 2 desse outro lado. Aí, você vai virar assim o trabalho, vai começar a virar, ó. Aí, aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez lá do outro lado. Para cada ponto baixo desse aqui virado, nós vamos colocar 2 pontos baixos. O meu não teve tanta necessidade de acrescentar mais pontos baixos. Só acrescentei um por causa de um furinho que ficou. Mas aqui, ó, não tem muito por causa do material que eu estou utilizando. Então, aqui você vai dar a mesma sequência que nós demos do outro lado. Vai colocar, ó, 2 pontos baixos virado para cada ponto alto desse aqui, ó, que tá viradinho aqui, ó. 2 pontos baixos para cada ponto alto desse virado.
vai chegar aqui e vai fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. 2 pontos baixos aqui, um ponto baixo no meio e 2 aqui. Vai dando toda essa sequência, ó. Toda a sequência. Chega aqui nesse início, vai fazer a mesma coisa que eu te ensinei a fazer do outro lado. Vai vir aqui, já coloca o pontinho pra cá e já dá a mesma sequência, dando a volta inteira até chegar aqui onde nós iniciamos o trabalho. Então, quando eu chegar aqui e fizer meus 2 últimos pontos baixos aqui, eu volto com vocês e não cortem o fio. Olhem só, pessoal, voltando aqui com vocês, e eu fiz até o último aqui, ó, os 2 pontos aqui. E nós iniciamos com essa correntinha aqui, nesse ponto alto bem aqui. Aqui, pessoal, eu acabei já cortando o fio, e aqui nós vamos pegar e vamos puxar. Eu mandei vocês não cortarem, caso eu houvesse de fazer alguma alteração. Mas eu vou continuar do mesmo jeito que eu fiz todas as outras aulas. Aqui, depois que eu puxei o fio, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro. E aqui nós temos aquela correntinha que nós iniciamos e esse próximo ponto. Nós vamos inserir no próximo ponto e vamos puxar. Aí você vai puxar essa correntinha até fechar aqui, ó, a volta. E daqui nós vamos inserir novamente aqui, de onde o fio está saindo, e vamos puxar. E aqui, pessoal, é bem fácil e simples. É do mesmo jeito que eu arrematei a outra parte de baixo. Depois que eu faço isso, eu venho trazendo os fios um pouquinho mais, assim, à distância. Como são 2 fios aqui, eu vou tirar uma pontinha de fio dessa. Vou levar um fiozinho desse aqui mais à frente. Vou dar 2 laçadas. E aqui, nós vamos cortar o fio. Vamos passar o fio pela agulha e agora levar o fio o mais longe possível. Por dentro dos pontos baixos mesmo aqui, ó. Que eu tiro e depois eu corto aqui novamente. Agora, pessoal, vou ensinar vocês a fazerem as alças. Aqui, pessoal, eu já fiz uma alça para tirar o tamanho, mas nada melhor do que você medir aí, né, vestir a peça na cliente ou em vocês mesmos e medir a distância da alça de vocês. Eu utilizei aqui um fio, né, 100% algodão, que é o mesmo material que eu estou trabalhando. Então, aqui eu peguei a medida da minha cliente e deu mais ou menos aqui, pessoal, porque essa parte fica quase próxima ao pescoço. Deu aqui 16 centímetros. Então, aqui eu fiz um total de 28 correntinhas. Vou ensinar vocês a fazer do tamanho P, eu fiz 15 centímetros, do tamanho M, se eu não me engano, também foi 16. Porque assim, pessoal, não é obrigado a pessoa usar um busto, né, um peito tamanho G e ter essa parte de cima larga também, não. Ela pode ser fininha na parte de cima e ter aquele seio volumoso. Então, essa é a medida que a gente usa nas clientes da gente, né? Nós temos que pegar as medidas delas mesmas para ficar uma peça perfeita. Aí aqui, pessoal, as mesmas 2 pontas do fio, laçada inicial. E aqui, lembra que eu falei para vocês, ó, nós ficamos, ó, com 2 pontos baixos aqui, 2 aqui. E temos esse do meio, que foi aquele cantinho, bem no cantinho que eu falei para vocês. Aqui eu vou tirar minha laçada inicial, vou inserir aqui. E aqui eu vou fazer minhas 28 correntinhas, equivale a 16 centímetros. E você vai fazer as suas correntinhas, vai contar, né, o que vale a medida de vocês e vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Então, vou fazer minhas 28 correntinhas e volto já com vocês. Fiz aqui minhas 28 correntinhas, você vai pegar aqui o outro lado, vai fazer a mesma coisa, ó. Nós temos os 2 pontos baixos aqui e temos os 2 pontos baixos aqui, ó. Nós vamos inserir no ponto baixo que tá bem no meio e vamos puxar e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Aí, aqui você faz uma correntinha e pode cortar o fio. Com cuidado para não deixar essa correntinha aqui torcida. Vamos puxar o fio, damos aquela apertada e puxamos aqui, ó, nessa parte de trás. Agora, pessoal, vou ensinar vocês a fazer o acabamento dessa parte aqui com a nossa alça e também o acabamento da gola. Primeiro, nós fazemos da alça, depois da gola.
Voltando aqui novamente com vocês, pessoal, agora nós vamos fazer o acabamento aqui da cava, igual nós fizemos em todas as outras peças. Eu já fiz aqui uma alça e do mesmo jeito que a gente faz uma, você vai fazer a outra, né? Vai ser só voltar o vídeo. Aqui nós vamos pegar as mesmas duas pontas do fio com a mesma agulha, vamos fazer, ó, laçada inicial. E vamos vir aqui nesse cantinho embaixo da cava onde nós começamos o trabalho. Vamos inserir aqui nesse ponto baixo, vamos puxar o fio. Aqui eu já jogo esse fiozinho novamente e vamos fazer o arremate. E aqui eu vou fazer o quê? Uma correntinha. Dessa correntinha eu vou vir no próximo pontinho aqui de base, vou prender aqui com um ponto baixo. E você vai colocar um ponto baixo para cada ponto baixo desse aqui de base, até você chegar lá onde a gente ficou as correntinhas, que é as correntinhas da alça do pescoço, sem erro, só colocando um ponto baixo para cada um desse aqui, ó. Aí você vai fazer isso até chegar nesse último ponto baixo aqui, eu volto com vocês. Olhem só, pessoal, cheguei aqui onde eu falei para vocês, né, que é aqui na parte das correntinhas da alça. Vocês cuidado para não trabalharem com a correntinha torcida. Já pega esse fiozinho, já deixa aqui e nós vamos também fazer o arremate dele aqui. Olhem só, nós vamos inserir também nesse cantinho, nós vamos puxar e fazer um ponto baixo, vamos vir na próxima correntinha, vamos puxar e vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Você vai para cada correntinha dessa aqui de base, ó, vai fazer um ponto baixo, segurando esse fiozinho aqui, ó, para ir fazendo logo o arremate. Para cada uma e vai fazendo sem deixar essa correntinha aqui, ó, torcida, ó. Aí eu vou fazer até chegar aqui, ó, desse outro lado, da última correntinha aqui e volto com vocês. E olhem só, pessoal, coloquei um ponto baixo para cada correntinha de base. Aquele fiozinho que eu vim puxando, né, fazendo o arremate, sobra assim, a gente tira esse excessozinho. Aí aqui, ó, como eu não fiz com a correntinha torcida, ficou bonito aqui o meu trabalho. Aqui nós vamos pegar já esse outro fio que já tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó, fiozinho aqui, já coloco pra cá. Aí aqui nós vamos inserir, ó, já está aqui, bem nesse cantinho aqui, ó. Até o último, pessoal, tem que ser. Aí daqui eu já passo para onde o fio, fiz o ponto baixo aqui, ó. Aí eu já venho seguindo e fazendo o que, ó, o meu arremate novamente, ó. Para cada um. E aqui é bem fácil, é só colocando um ponto baixo para cada ponto desse aqui, ó, de base, ó. E segurando aqui, fazendo logo o arremate. Aí você vai dar essa sequência, colocando um ponto baixo até chegar aqui, ó, onde nós iniciamos. Aí eu volto novamente com vocês. Voltando aqui novamente com vocês, né? Fiz um ponto baixo para cada ponto de base aqui. E aqui foi onde nós iniciamos aquela correntinha. Aqui, pessoal, como tá com furinho maior, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Vou vir no próximo ponto de base, ignorando aqui minha correntinha, vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo ponto de base, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. E vou dar uma sequência apenas de um ponto baixo para cada ponto de base, dando a volta inteira no meu trabalho. Agora, eu não preciso me preocupar porque é bem fácil. É só ir colocando um ponto baixo para cada um, dando a volta inteira. Quando eu chegar aqui novamente, eu venho finalizar com vocês. Voltando aqui com vocês, né? Fiz toda a volta, né, de pontos baixos. Caso você queira aumentar, né, não queira só essa largura aqui da borda, você pode vir aqui e fazer pontos baixíssimos e no próximo fazer um ponto baixo e dar a mesma sequência que eu fiz embaixo, aumentando aqui mais uma carreira. Essa parte ela é opcional. Então, aqui eu já fiz até o último pontinho, né? Aqui é onde a gente fez o ponto baixíssimo. Eu não vou fazer ponto baixíssimo porque eu vou finalizar aqui a nossa peça. Nós vamos cortar aqui. E aqui eu vou puxar. Vou pegar novamente a minha agulha de tapeçaria. E aqui, pessoal, nós estamos aqui, temos esse daqui que é o ponto do ponto baixíssimo e vamos vir no próximo. Nós vamos inserir por baixo do próximo, aí você vai puxar, ó, puxando até juntar aqui. Aí você volta por aqui, por onde o fio está saindo, aí você puxa até ele se juntar e ficar igualzinho aos outros. E aqui, pessoal, não tem erro.
Você vai fazer a mesma coisa que eu ensinei vocês a fazer na primeira carreira aqui. Vai caminhar com o fio, vai fazer os nozinhos e vai esconder o fio o mais longe possível. Vou fazer essa finalização e volto para ensinar a parte da gola, né, do pescoço. Agora, pessoal, nós vamos confeccionar essa parte aqui, que é a parte do pescoço. Vai ser só apenas uma carreirinha, porque eu não quero deixar essa parte aqui muito grossa. É opcional também, se você não quiser, olha só, já ficou bem bonito o trabalho, mas eu quero dar mais um acabamento do mesmo jeito que eu fiz em todos os tamanhos. Nós vamos vir, pessoal, aqui bem no cantinho, ó. Nesse cantinho, vamos inserir. Você vai vir com a sua laçada inicial, vai inserir aqui, vai puxar aqui o fio. E nós vamos fazer do mesmo jeito que os outros. Nós vamos deixar esse fiozinho aqui, vamos fazer uma correntinha. E aqui é bem fácil. Nós já temos, né, os pontos baixos e é só colocando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Aí você vai fazer isso já escondendo esse fio até você chegar aqui. Fez esse último aqui, eu volto com vocês. Voltando aqui novamente com vocês, eu tô aqui, ó, igual eu falei pra vocês, fiz a carreirinha, ó. Já ficou aquelas sobrinhas de fio, que foi o fio que eu fiz da minha laçada inicial, venho aqui e corto. Eu já vou logo finalizando todas as pontinhas possíveis para dar menos trabalho no final, né? Quando a gente vai finalizar a peça. Aqui, ó, bem nesse cantinho, eu vou inserir e fazer um ponto baixo. E agora aqui, ó, para cada metade aqui, ó, do nosso correntinha, que aqui são as metades da nossa correntinha, ó. Nós vamos colocar um pontinho baixo, ó. Ó, cada partezinha dessa aqui é a metade da correntinha. Aí vocês vão dar a volta, né, colocando, chegando aqui, ó, em cada cantinho desse, vocês vão colocar um ponto baixo e vai dando a volta inteira, ó. Vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui nesse cantinho também. Aí vai na metade do ponto da correntinha aqui, ó, as metadezinhas aqui, ó. Cada partezinha dessa é a metade de uma correntinha, até você chegar aqui. Chegando aqui, eu volto novamente com vocês. Voltando com vocês, né? Fiz toda a volta. Olha só como fica lindo a alcinha, né? Os dois lados ficam iguais. E aqui, fiz até o último aqui, ó. Não fiz nesse furinho. Vou colocar aqui agora junto com vocês. E aqui eu vou puxar e vamos cortar novamente o fio. Claro, antes de cortar, caso você queira aumentar aqui mais uma carreira, isso também fica a gosto de cada pessoa. Você também pode fazer isso. Aqui fiz, vou puxar e vou finalizar igual eu finalizei todas as outras carreiras que você viu aqui no trabalho. Mas como tem aquelas pessoas que têm aquela dificuldade em aprender, eu estou trazendo tudo bem detalhado, mas a aula do tamanho M ficou mais detalhada possível. Mais detalhada do que essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui, ó, nós temos aquela correntinha, esse ponto baixo e esse, ó. Correntinha, ponto baixo e esse ponto baixo. Nós vamos vir no próximo ponto baixo aqui. Vamos puxar até vir um pontinho. E aqui eu vou inserir por onde o ponto tá saindo. Você já viu fazendo isso várias vezes. E puxo aqui novamente. E aqui, pessoal, eu vou esconder o fio, fazer os nozinhos e tudo, para não ter a necessidade de ficar só repetindo aqui. E eu vou falar uma coisa aqui também para vocês. Antes de finalizar, eu vou falar aqui uma coisa. Na aula do tamanho P e M, tem um cordãozinho que eu passo por aqui, que eu fiz com um tasselzinho. É opcional. Isso daí a gente deixa para as clientes. Esse aqui eu não vou fazer, porque a minha cliente ela não quer. Então, eu não acho necessário instruir material confeccionando um cordãozinho para cá. Mas caso você queira fazer, eu faria o mesmo tamanho do tamanho M, ou aumentaria aí um pouquinho. Você vai fazendo e vai medindo aqui na sua peça, que você vai conseguir fazer o tamanho necessário dos cordãozinhos aqui. Geralmente, eu tiro essa medida, multiplico por 2 e aumento aí 40 centímetros na medida. Porque fica 20 centímetros para a amarração dos cordões de cada lado. E o tasselzinho lá tudo eu ensino direitinho na aula do tamanho P e do tamanho M, tem esse cordãozinho. Mas eu não vou fazer, então, aqui, pessoal, agora eu vou mostrar a peça só 100% pronta para vocês, vestida na minha manequim. Voltando aqui, pessoal, com a peça 100% pronta para vocês, né? Faltava só finalizar essa partezinha aqui. Claro, eu ainda tô arrumando aqui, né, a peça na manequim, eu adorei, ó. Primeiro que com esse material, né, ele abriu mais essa região.
fazendo com que essa parte do seio ficasse mais coberta, que foi o que eu gostei bastante. Então, essa parte ficou mais coberta com esse material. E o tamanho G, né, deu mais essa largada aqui, com esse material que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, não indico fazer com fios mais finos. Então, se você fizer com fio charme, eu acredito que ele vá diminuir essa parte aqui, fazendo com que o seu seio fique um pouco do lado de fora. Tá um pouquinho mais frouxo aqui, porque esse tamanho é o tamanho, né, o tamanho G. Tem a parte do cordãozinho que a minha cliente, ela não quis. Se você quiser confeccionar, já falei, vou deixar o link da aula aqui do tamanho P e M, que eu fiz lá tudo direitinho, com tassel e tudo. É só vocês irem lá no finalzinho da aula e confeccionar a parte do cordãozinho. Então, por isso que tá um pouquinho frouxa. Essa parte aqui também é a medida da cliente. Então, se você quiser que desça mais, você vai tirar a medida lá na sua cliente e vai fazer a alça mais larga, porque isso aqui depende muito do tamanho, né, dessa área do pescoço da pessoa. Então, pessoal, a aula vai ficar por aqui. Aproveita que você já gostou dessa aulinha. Não se esqueçam de conferir a aula do P e do tamanho M que a gente tem aqui. E as playlists de blusas que eu vou deixar aqui também na descrição. De tops também para vocês e croppeds que nós temos aqui também no meu canal. Então, pessoal, a aula vai ficar por aqui. Um grande abraço e até as próximas aulas.